Oi? Oi, Rosane? Eu te aceitei aqui. Só você aceitar aí, vamos ver. De novo. E aqui. Agora sim. Tá me ouvindo? Oi, tô ouvindo. Oi. Eu não sei se é a minha internet, talvez seja a minha aqui, mas é coisa da modernidade, acontece, né? Desculpa aí, mas vamos lá. Estamos de volta. Sim, faz parte, faz parte. É, Então, entendeu? tá. Então, muito bem. Você estava falando lá da tua ida para de Gramado, enfim, né? Você já chegou em Passo Fundo, Aham. Então, encontrou vários amigos, um deles fui eu. isso. Aí, E quando eu, eu cheguei em Passo Fundo, Clayton, eu lembro que eu te falei ali até a Marjorie, que conheci em Passo Fundo, né? Tá aqui conosco. uhum, Quando eu cheguei em Passo Fundo, eu lembro que eu vi aquela placa, né? Terra de gente boa, e realmente, assim, ó, é terra de gente boa, sabe? Eu fiz amizades que duram até hoje. uhum. Inclusive, mais de 20 anos, tá? Eu cheguei em Passo Fundo, foi em 2010. Então, fazem 23 anos. Inclusive, semana passada ou na outra, eu, eu me encontrei com duas famílias daí de Passo Fundo aqui, né? Vieram aqui pertinho, nós fomos lá e passamos o dia juntos. Que são pessoas que são da minha família, tá? Eu digo que eu fiz muitos amigos em Passo Fundo, amigos de verdade, que são há mais de 20 anos, né? A Marjorie, que está aqui, eu conversei com ela faz pouco tempo também. A E Marge Passo Fundo, tem um projeto legal também. Quero ver se eu convido ela para fazer no live também. Mas Passo diga. Fundo me trouxe meu segundo filho, né, Clayton? Que foi o Uhum. Gabriel, que hoje está com 17 anos. Então, o Lucas está com 24, o Gabriel está com 17. Você Eu ficou quanto trabalhei tempo lá em Passo Fundo? 10 anos? Não. quase 10 anos. Fiquei quase 10 anos e foi o tempo que eu trabalhei no Zafari. Uhum. E Zafari, para mim, foi uma escola, né? O Zafari e o Gauchinho, porque são dois Zafaris. O pessoal às vezes não sabe, né? O Zafari e o Gauchinho e o Zafari e o Esquilo. E eu fiquei quase 10 anos no Zafari, foi minha primeira grande escola, foi o Zafari. Uhum. Tive muitos desafios no Zafari, né? E eu acho que o Zafari me fez crescer como profissional, como pessoa. Depois de 10 anos que eu estava no Zafari, de Passo Fundo, o meu marido recebeu uma proposta e nós tivemos que sair de Passo Fundo. Nós fomos para Porto Alegre. Imagina, Clayton, eu nem conhecia Porto Alegre direito, tá? Eu tinha ido algumas vezes para Porto Alegre e saí de Passo Fundo, que é uma cidade do interior, onde a gente conhece as pessoas, né? Tu sai, tu cumprimenta todo mundo. E ir para uma cidade onde eu não sabia nem andar direito, então É totalmente estranho, totalmente estranho. eu enfrentei muitos medos lá. Quando eu cheguei, e sabe que eu sou uma pessoa que eu não sei ficar sem trabalhar. Então, eu cheguei em Porto Alegre, a primeira coisa que eu fiz foi a mesma coisa que eu fiz em Passo Fundo, foi distribuir currículo, né? Eu queria voltar para o mercado de trabalho. Só que eu não imaginei que eu fosse voltar tão rápido para o mercado de trabalho. E fazia, eu acho que umas 4 semanas que eu tinha chego na cidade. As Uhum. minhas caixas, eu não tinha nem desmanchado todas, Clayton. O Gabriel era pequeno, o Gabriel tinha 4 anos quando eu cheguei em Porto Alegre, então não deu nem tempo de eu adaptar ele na escolinha, né? Eu comecei a trabalhar e aí foi muito engraçado, porque eu comentei contigo até esses dias, naquela Uhum. época não tinha, a internet não era tão boa quanto hoje. Então, o GPS, porque eu só sabia voltar para casa pelo GPS, tá? Eu, Uhum. eu morava na Zona Sul de Porto Alegre,
e eu fui trabalhar em Higienópolis. Então, quem conhece sabe que fica de carro, eu levava assim, eu levava 1h10 no início para voltar para casa. Eu só sabia voltar por um caminho, tá, Clayton? Só pela perimetral. Quando eu me perdia, eu tinha que parar o carro e dizer assim, meu Deus, eu tô aqui na rua tal com a rua tal, como é que eu faço para voltar? Porque o GPS ele só dizia assim, perda de sinal, perda de sinal. E eu não sabia voltar para casa. Eu, quando estava no Zabra também, daí para ir a Porto Alegre, eu tinha lá como referência o laçador, né? Ah, e aí na sim. segunda viagem tiraram o laçador do lugar. Aí sim, aí me Mas eu comecei, quando eu cheguei em Porto Alegre, Clayton, eu comecei a trabalhar no Grupo Zafari da companhia Zafari, né? Da Rede Bourbon, uma empresa com mais de 12 mil funcionários, e eu assumi uma área, um dos subsistemas de RH, tá? Eu assumi o recrutamento. Então, foi um desafio muito grande, assim, foi uma mudança na minha carreira muito grande. Passei por muitas situações difíceis, onde eu pensei em desistir, mas só pensei, tá? Porque eu não sou uma mulher de desistir das coisas. E aí, em 2016, que eu acho que é esse o nosso propósito aqui, surgiu a partir dessas situações difíceis que nós vivemos, né? Você com a perda da tua filha, recentemente, né? Acho que foi um pouco depois do meu marido. 2020. E eu, em 2016, então, eu estava fora do país com os meus filhos e os meus pais, e por uma fatalidade, né? Ele veio a falecer. E a gente pensa assim, acho que tanto eu quanto tu e quem já passou por situações assim, na hora as pessoas dizem assim, puxa, por que eu, né? O que que eu fiz? Por que aconteceu isso comigo? E eu juro, Clayton, eu não pensei isso, tá? As pessoas não sabiam nem como reagir quando eu voltei a trabalhar. Eu voltei a trabalhar 5 dias depois que eu cheguei em Porto Alegre. O enterro foi lá em Rio Grande, eu cheguei numa quarta-feira em Porto Alegre, na segunda-feira eu já voltei a trabalhar. E a gente já conversou sobre isso, né? Eu e você. As pessoas não sabiam o que fazer quando me viam, né? E invertia alguns papéis. Algumas vezes o papel invertia. Você eu que já ia... está aí? Né? Muitos perguntam, você já está aí? Já voltou a trabalhar? Por que não fica mais tempo em casa? Vida... Ou até uns assim, puxa, ela ficou viúva e já está super bem. E eu não me permiti, sabe, Clayton? Eu acho que eu não me permiti cair. Eu tinha 2 filhos, eu tinha um filho de 10 anos, o outro de 16 anos, numa das fases difíceis deles. Então, eu não me permiti cair realmente. O primeiro momento da notícia abre primeiro quadro na momento, tua frente, né? primeira coisa que eu pensei foi assim, ó, como é que os meus filhos vão ficar sem pai? Tá? Primeira coisa que eu pensei. E aí eu levantei a cabeça e eu disse assim, eu tô aqui, né? Então, vamos seguir. E vamos seguir adiante. E a vida, de todas essas mudanças que eu contei lá do início, que eu vivi, tudo aquilo serviu para que eu pudesse enfrentar essa grande mudança na nossa vida, né? Que foi a perda do pai dos meus filhos. Comparando esse teu pensamento, Rosane, só para completar aí também, a mesma coisa que eu pensei. Eu tenho 5 filhos. Sim. Perdi uma, né? Porque o lugar dela não vai ser superado, dela, né? E ela era jovem, né? Sim, 25 anos. Eu tenho mais 4. Eu não tenho ainda outros que a gente dependem de mim. A gente tem uma vida à frente. E tu sabe que naquela semana que aconteceu tudo, aliás, no dia que eu soube, o Gabriel chegou para mim e disse assim, mãe, eu quero um cachorro. E eu disse assim, Gabi, outro cachorro, a gente já tem a Mel em casa. Mãe, tu não tá entendendo, eu preciso de outro cachorro. Então, se ele tivesse pedido para mim um cavalo, eu tinha dado um cavalo pro guri. Né? Nessas horas a gente faz o que pede. E aí eu comprei um outro cachorro. E passou uma semana, 10 dias, ele me disse assim, mãe, quando tu estiver triste, pensando no pai, tu faz como eu. Eu assim, como assim, meu filho? Então, olha o que eu aprendi com uma criança de 10 anos, tá? Ele disse assim, tu faz como eu. Eu penso na Belinha, que foi a cachorra que eu comprei. Né? Ou eu vou jogar e penso em outra coisa. Mãe, tu precisa descobrir alguma outra coisa para tu pensar e para tu fazer. Tá? E aí eu pensei, o que eu vou fazer? E eu comecei a
eu voltei para academia com tudo, eu entrei para aula de dança, eu fiz samba, eu fiz zouk, eu caminhava. Então, e aí entrou algo que realmente mudou minha vida para sempre. Que eu tinha 48 anos quando eu comecei a andar de bicicleta, tá? Porque eu andava de bicicleta, hoje eu pedalo, tá? É diferente. Hoje eu pedalo uma bike. Tem diferença, pra gente tem diferença. E com 48 anos, eu já fazia acho que uns 2 anos que eu estava viúva, eu comecei a pedalar e eu nunca mais parei, Cleiton, de pedalar. Eu recordo que eu morava em Porto Alegre, né? Eu recordo que o meu primeiro pedal eu fiz ali na orla de Guaíba e eu acho que eram 5, 10 quilômetros, uns 5, 10 quilômetros, e eu tive que parar, tá? Eu desci da bike, me sentei no cordão ali, no meio fio, e eu bebi água, porque eu não conseguia pedalar. E aí eu olho para trás, meu Deus, hoje eu pedalo quilômetros, né? Eu já pedalei mais de 100 quilômetros num dia só. E aí Vai realmente mudou. direitinho para o fundo de bicicleta. Sim, já fiz. Em 2019, eu digo assim, ó, 2019 foi um ano de... Até eu anotei aqui uma frase que eu tinha pensado. Ó, em 2019 foi um ano de libertação para mim, tá? Foi um ano que eu comecei a pedalar, foi um ano que eu conheci pessoas do mundo da bike e eu conheci uma pessoa que é um grande amigo meu até hoje, né? Eu digo que é meu irmão do coração, eu tenho muitos irmãos do coração aí. Eu conheci o Chechel e numa brincadeira, nós estávamos eu, ele e mais uma outra colega, ele disse assim, Rô, eu vou fazer uma viagem de bike. Eu e o Vini, que é um outro amigo nosso. Na hora eu disse para ele, eu vou. Não sabia nem se estava preparada, tá? Para viajar. E a viagem ia ser uma semana depois, tá? Eu disse para ele, eu vou, Chechel, contigo. O meu medo, Clayton, era de não dar conta, porque eu ia com 2 homens, né? E eu não ia dar conta do pedal. Eu fiz alguns Daí você é exercícios. a culpada de que não conseguiu. Então. Eu fiz alguns exercícios naqueles 10 dias que antecederam a nossa viagem. Eu fiz alguns exercícios em casa para que eu pudesse aguentar a dor lombar. Porque eu imaginava, eu vou ficar uma semana pedalando de bike. E foi maravilhosa a viagem. Tá? Nós saímos de Porto Alegre, largamos o carro aqui em Santa Catarina e não pegamos mais o carro. Tá? Nós viajamos por, eu acho que foi uns 6 dias, 5 dias, nós fizemos 400 e poucos quilômetros. Legal. Quando eu voltei para Porto Alegre, no dia que nós terminamos o pedal, aqui nós voltamos para Porto Alegre, eu voltei chorando, tá? No carro. E o Chechel olhou para mim e disse assim, Rô, que isso, cabeção? Eu acho cabeção, que isso, cabeção? Você está voltando chorando, né? De um pedal maravilhoso. Eu dizia, tu não entende. Eu estou voltando, eu estou chorando porque a minha vida vai mudar. Né? O pedal, É ele foi de chave. Hã? A Foi. virada de chave que todo mundo fala. Foi uma virada de chave na minha vida, tá? Eu voltei, Clayton, totalmente diferente de quando eu fui. E a minha psicóloga, na época, ela disse para mim, Rô, essa viagem vai ser um marco na tua vida. Tá? E foi um marco em todos os sentidos, tá? Mesmo. Eu digo assim, ó, que eu aprendi, eu já buscava o ser, mas a viagem de bike fez eu me desprender de muitas coisas que eu não preciso, né? Quando a gente viaja de carro, tu tem uma proteção na tua volta, tu tem um conforto. Agora, quando tu bota uma mochila nas costas e tu sai, sem saber onde é que tu vai dormir, porque nós não tínhamos uma programação onde é que nós íamos chegar, né? Nós fomos para... Tudo uma aventura. Então nós fomos para a Praia do Rosa, depois nós fomos para São Francisco do Sul e voltamos para Balneário. Então nós íamos indo, bom, vamos pedalar até onde a gente chega, até voltar para cá. Então foram 400 e poucos quilômetros. E aí tu te dá conta de que o mundo é muito maior do que tu enxerga quando está dentro de um carro, quando está dentro de um ônibus. As cores são diferentes, a brisa no rosto é diferente. Tu te desprende daquilo que a vida toda te trouxe, né? Tu simplesmente vive. E eu voltei para Porto Alegre com aquela vontade de eu quero viver mais agora, né? Eu quero qualidade
de vida. Eu fiquei uma noite inteira, isso foi em novembro, que eu viajei, tá? Final de outubro, início de novembro. Eu passei uma noite em claro, realmente em claro, sem dormir, pensando o que eu ia fazer. E eu acordei e tomei a decisão sozinha na minha vida. Eu sempre compartilhava as minhas decisões, ou com meu marido, ou com meus pais, que são presentes na minha vida. Meu Deus do céu, eles são fora da curva, né? Quem conhece eles sabe que eles são pessoas fora da curva. Mas nesse momento eu tomei a decisão sozinha. E aí eu vou te dizer que não é fácil, tá? Não é fácil mesmo, porque é uma mudança radical, né, de vida. Eu decidi que eu não queria mais aquela vida para mim. E eu era muito feliz no Zafari, tá? Eu amava trabalhar no Zafari, na companhia Zafari. Amava o que eu fazia. Mas eu não estava feliz aonde eu estava. Eu queria qualidade de vida, eu queria tempo para mim, eu queria estar mais perto dos meus filhos, queria estar mais perto dos meus pais. Imagina. Imagino que é muito mais doloroso, né? Porque quando a pessoa às vezes toma uma decisão dessa, porque realmente ela não gosta de onde trabalha, ela não gosta de onde ela está. Mas você gostava de onde você trabalhava, só não estava realmente satisfeito. O meu propósito de vida era outro, né? Eu estava chegando nos 50 anos de idade e eu olhava para trás e assim, puxa, eu tenho menos tempo para frente do que eu já tive para trás, né? Sim. Então, o que eu quero daqui para frente? Que mudanças que eu quero na minha vida? São mudanças que vêm de dentro para fora, Clayton. Não adianta, né? A decisão era minha. E eu só contei para os meus pais depois, tá? Eu cheguei, no outro dia, né? Eu chamei os meus filhos, coloquei eles sentados na sala e eu disse assim, meninos, sentem aí e só me escutem, tá? Porque a decisão já está tomada. Clayton, foi muito difícil para mim eu dizer para eles a decisão que eu tomei, porque ia impactar na vida deles também. Meus pais já moravam aqui em Balneário já há 20 anos, tá, Clayton? E quando eu fiquei viúva, tá? Voltando um pouquinho, rebobinando a fita, quando eu fiquei viúva, imaginou que eu iria vir para cá, né? Iria vir para perto dos meus pais. E eu pensei naquela época, eu não posso fazer isso, porque eu preciso primeiro me fortalecer enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto pessoa. Se eu tivesse voltado se eu tivesse vindo morar aqui em Balneário naquela época, né, em 2016, talvez não tivesse tomado toda a sua decisão. Eu acho que eu voltaria numa condição de filha, tá? Numa condição fragilizada. E eu precisava ser forte, porque eu tenho 2 filhos, né? Então eu precisava me fortalecer primeiro para que eu pudesse levar essa vida, né, com eles, né? Pudesse ser a mãe, não mãe e pai, tá? Porque eu não, como a gente conversou outro dia, eu não tenho papel de mãe e pai, mas toda decisão e responsabilidade é só minha. E eu precisava me fortalecer. Por isso eu fiquei em Porto Alegre. Tá? Eu lembro que o meu chefe me chamou e disse assim, Rô, me chamou uma semana depois, né, do que aconteceu com o meu marido. E ele disse assim, Rô, não toma nenhuma decisão agora. Eu disse, não, eu não vou tomar decisão agora e eu não vou sair daqui. E eu esperei realmente mais uns 3 anos, acho que foi, para mim, depois dessa viagem que eu fiz. Então, tudo tem um porquê na vida da gente, né? Nada é por acaso. Essa viagem de bike que transformou meu jeito de pensar na vida. Né? Eu quero liberdade geográfica, eu quero liberdade de tempo para mim, eu quero aproveitar a vida de uma outra forma, eu quero poder caminhar na praia, eu quero poder acompanhar meus filhos mais de perto, eu quero acompanhar os meus pais agora, que já estão com 80 anos, né? E são jovens ainda de espírito, quero estar junto com eles aqui. Por isso tomei essa decisão. E quando eu vim para cá, imagina, foi em 2019 que eu tomei a decisão, né? Um ano de libertação para mim. 2020 foi um ano de transformação, onde a minha vida foi transformada aqui em Balneário. Só em 2021 que foi um ano de realização, tá? E eu vou te dizer por quê. Porque em 2020 eu pedi demissão no final de 2019. Mas claro que eu tinha que me programar, né, Clayton? Eu tinha 2 filhos. Então, puxa, uma mudança que vai impactar na vida de mais 2 pessoas, que é dos meus filhos, eu não podia tomar uma decisão à la louca, né? Eu tinha que me organizar também, principalmente financeiramente.
Claro que eu tinha Só deixa eu dar boa noite aqui, Vanessa Mãe, Gabriela e Vinícius, aí, são meus conhecidos aí, trabalham Bom, comigo aqui. bem-vindo. Boa noite para vocês aí. Então, Clayton, eu tive que me preparar também, né? Preparar o que ia me suceder lá no Zafari e preparar minha vinda para cá. É escola para os meninos. Nessa época, o Lucas também estava programado, ele foi morar no Canadá, ele morou um tempo fora, ele estudou, ficou um tempo fora, ele fez um ano em enfermagem, tá? No Canadá, e aí não deu, veio a pandemia, e ele não conseguiu seguir, né? Veio para cá e está fazendo psicologia, tá? Seguiu os passos da mãe aí. Mas quando eu pedi demissão na companhia Zafari, eu não chorei. E isso, mesmo que tenha sido muito difícil para mim, eu não chorei, porque a decisão estava tão certa para mim do que eu queria, né? Eu queria me libertar daquela vida que eu vinha tendo, né? Eu trabalhava das 7 às 7, eu chegava em casa depois das 7. Eu levava 1h10 para sair do trabalho e chegar em casa. A sensação que eu tinha é que eu não tinha vida, tá? Eu não tinha tempo para mim. E o tempo hoje, para mim, para as minhas coisas, é fundamental. Então, em janeiro, eu trabalhei em janeiro, fevereiro, ainda para passar o meu bastão para o outro colega. E o meu chefe disse assim, olha, Rô, fica até março conosco. Vim, trouxe meu filho para cá para começar as aulas em fevereiro e fiquei na estrada, tá? Eu ia e voltava. Balneário, Porto Alegre. Ficava uns dias em Porto Alegre, vinha para cá, adaptava o meu filho na escola, embora ele já já fosse maiorzinho, né? Mas organizava as coisas por aqui, voltava para Porto Alegre. E em março, na primeira semana de março, eu fechei o meu apartamento, né? E aí voltei chorando, tá? Aí eu voltei chorando porque eu fiz uma despedida em Porto Alegre, foi todos meus amigos lá, me deram uma caixa desse tamanho, assim, com todas as nossas histórias. E na minha vinda, no dia que eu fechei a porta da minha casa, do meu apartamento, eu vim para Porto Alegre em março lendo todas as mensagens que eles tinham feito para mim. Eram fotos, registros, presentes, né? Então fizeram uma caixa grande assim para me entregar. Eu não posso me emocionar aqui. Viu? Hã? Não, posso me emocionar aqui do outro lado. Meus olhos d'água, né? Porque a gente volta na nossa história. E só que eu cheguei aqui, Clayton, uma semana antes da cidade fechar, né? Porque 2020 veio a pandemia. E todas aquelas promessas, o motivo da minha mudança de cidade, Gabriela, o motivo é eu fiquei viúva, né? Em 2016, aí eu entrei para o mundo da bike, viajei de bicicleta e mudei a minha vida, tá? E aí eu decidi que eu queria qualidade de vida. Por isso eu pedi demissão em Porto Alegre para vir morar em Balneário Camboriú. Meus pais já moravam aqui. Então, quando eu cheguei, Clayton, aqui em março, aquelas portas que eu tinha feito a negociação de poder trabalhar, entrar para o mercado de trabalho, né, voltar a ser CLT, eu trabalhei a vida inteira como CLT. As portas se fecharam, a cidade fechou. E aí o que eu faço? Fiquei... A tua ideia de liberdade primeiro era morar próximo à na praia. Né? Porque a gente já vem de uma, né, de Rio Grande, de praia, coisa muito fácil, né? Então já tem isso, né? Eu amo o mar, tá? O mar, ele me tranquiliza. O mar me traz paz. Perfeito. Então eu queria vir para cá porque é uma cidade pequena, Balneário, né? Tem 150 mil habitantes. Aqui a gente não precisa nem de carro, aqui a gente anda a pé, anda de bicicleta. E aqui eu ia poder estar mais perto dos meus filhos e dos meus pais. Só que eu não conseguia emprego. E eu pensava assim, meu Deus do céu, eu numa segunda-feira, eu caminhando na praia, eu tinha sentimento de culpa, Clayton. Como é que eu, numa segunda-feira, não posso me permitir estar caminhando na praia? Eu não conseguia me permitir, eu me sentia muito culpada, tá? Muito Parece culpada. que faltou um trabalho, não foi trabalhar. Sim, isso aí, tô faltando coisa errada. Tô fazendo coisa. Eu tenho que trabalhar. Tô me vendo.
eu fiz algumas coisas que não deu certo nesse ano, tá? Eu comecei a vender alguns produtos, mas não deu certo. E graças a Deus não deu certo. Você me Tentei entrar em convidou, inclusive. não deu certo. Por quê? Porque o meu caminho não era esse. Eu queria liberdade geográfica. Como é que a gente consegue liberdade geográfica? Trabalhando Uhum. como autônoma, né? Não é com CLT. E foi um desafio para mim, eu acho que os primeiros 2 anos foram bastante difíceis. Final de 2020, eu comecei a trabalhar numa consultoria de uma grande amiga minha, da Helenise, aí de Porto Alegre, e foi onde eu me encontrei, tá? Eu sou muito feliz no que eu faço. Clayton, em 2021, eu digo que foi o ano de realização, porque foi onde eu comecei a trabalhar na consultoria, onde eu comecei a me sentir à vontade. Bom, agora eu tenho um trabalho, eu tenho a minha liberdade geográfica, eu tenho a minha liberdade financeira, e o ciclo foi se fechando, tá? Porque eu também me encontrei na minha vida, no meu relacionamento, né? Hoje eu tenho um relacionamento faz 2 anos e meio que eu tô com uma pessoa que foi um presente de Deus, tá? Ele chegou assim, acho que Deus disse assim, olha, Rô, tu merece uma pessoa como essa aqui, né? Eu me emociono. E é o Marcos, né? Então eu fico emocionada, porque realmente, assim, ó, ele é acho que uma bênção na minha vida, né? E da minha família. Que bom. E Clayton, ele chegou na minha vida lá naquela viagem de bike que eu fiz. Lembra, em 2019, que eu morava em Porto Alegre ainda? Então, naquela viagem, eu conheci ele virtualmente, tá? E esse virtual ficou por 1 ano e 3 meses. Nós ficamos Mesmo você amigos. gostar muito mais da bike, então, né? Já gostava de bike. E os amigos, virtualmente, não nos encontramos fisicamente aqui em Balneário, embora os dois morando aqui, tá? O ano de 2020 nós ficamos amigos aqui conversando, sempre pela internet, e só em 2021, então, que nós nos encontramos para pedalar, tá? Ficamos amigos e começamos a namorar e estamos até hoje, né? Faz 2 anos e meio. E eu sempre digo assim, a minha vida, ela é pautada sempre em mudanças, porque eu sou uma pessoa muito ativa, tu me conhece, né? Eu não sei ficar parada, não sei se isso é ansiedade ou se isso é ser ativa, porque embora eu já passei dos 50, né? Tô com 54, eu me sinto uma menina lá nos meus 30 anos, tá? A minha É, energia, eu acredito e estudo bastante isso, que a vida é feita de movimento, né? E sim, você tem que estar movimentando, senão você não está vivo, né? Você é um parasita. Então você vai atrás dos sonhos, você vai atrás daquilo que você quer, aí você conquistou. Já não é assim que funciona. Ah, eu queria comprar um carro novo, daqui a pouco eu comprei o carro, tá ali o carro, e agora? Eu preciso de outra coisa, né? Você tem que ir atrás. Isso não é ambição, é viver. Eu chamo isso de viver, né? eu Então, é movimento. hoje eu digo assim, hoje eu quero viver. Aliás, a minha vida inteira, eu sempre fui muito intensa, tá, Clayton? Eu fui intensa em tudo, eu sou intensa em tudo que eu faço. Quando eu me proponho a fazer algo, eu vou de cabeça, né? E eu tento dar o meu melhor. Então, eu acho que essa minha vontade de viver não me deixou desanimar quando eu fiquei viúva, sabe? Não me abateu, não me abalou, porque eu não podia. Eu tenho 2 filhos, né? Eu precisava levantar a cabeça e seguir a vida. Nada acontece por acaso na vida. A primeira coisa que a gente precisa é aceitar, né? Por que Uhum. aconteceu? Tudo Por que não comigo? tem um propósito. Né? Por Tudo que tem um não comigo? Então, puxa, se aconteceu comigo, o que eu vou fazer com isso que aconteceu? De que forma que eu vou enfrentar essas mudanças que a vida me trouxe? Eu vou me propósito. afundar? Não, eu tenho uma vida pela frente, né? Eu quero ser feliz, eu sou uma pessoa muito feliz, né? Eu me sinto uma pessoa realizada. E 2020, e agora, esse ano, não bastava, né? Todas essas mudanças. Eu comecei um novo projeto aí, né? Eu comecei ajudando uma sobrinha minha, que trabalha na parte de gastronomia. Acho que não sei se vocês têm acompanhado, eu tenho postado algumas coisas Uhum. de gastronomia. As pessoas não estão Vai ter um entendendo, né? evento agora, inclusive. Isso, Uhum. agora sábado. E a Karina é uma outra pessoa
uma mulher assim, ó, guerreira demais, uma história de vida com tantas mudanças quanto a minha, tá? De muita resiliência, uma pessoa incrível, tá? Incrível mesmo. Quando tiver a oportunidade de conversar e trazer ela para uma live aqui, tu vai ver a pessoa fenomenal que ela é. E ela começou a empreender. Está feito o convite já. Tá? Ela começou a empreender com massas, com a parte de gastronomia, né? Massas artesanais, e eu comecei ajudando ela. E essa ajuda se transformou numa parceria. Tá? Nós Em estamos. Balneário mesmo? Ela mora em Itapuá, fica pertinho aqui de Balneário, tá? Mas a gente trabalha aqui e estamos agora iniciando uma feira que vai ser sábado, a primeira feira da Lacutina. A nossa ideia era um projeto pequeno, tá, Clayton? Onde íamos fazer nós e algumas pessoas de Itapuá. E eu acho que a nossa vontade é tão grande, a minha e a dela, de dar certo, que hoje já tem mais de 32 expositores que vão estar lá na feira. Né? Temos mais de 8 patrocinadores, apoiadores, palestrantes. Vai ser um dia, acho que incrível, assim, né? Para nós. Vai, com certeza. Então, quando eu digo assim, ó, a vida, ela é cheia de mudanças. Nem todas as mudanças são boas. Mas o que eu faço? Como é que eu lido com aquela mudança que não é tão boa? Não é a mudança que não é boa, é a forma como eu enxergo. Né? Então, aquela história, faça do limão uma limonada, né? Ou uma caipirinha, se for o caso. É real. É real. E as pessoas, algumas dizem assim, mas falar é fácil, Rô. Não, eu não estou falando por teoria, eu estou falando porque eu emprego e eu faço aquilo que eu falei a minha vida inteira. Tá? Que tudo na vida passa. Essa frase é uma frase que eu queria tatuar no meu corpo. Ainda não fiz, tá, Clayton? Mas eu queria fazer, dando uma forma de unir essa frase com a bike. Porque isso que mudou a minha vida. Tudo na vida passa. Então, eu sei que nós já estamos quase extrapolando aqui o tempo, né? Não, tá bem tranquilo. Se nós saímos e entramos, temos mais um tempinho. Tá. Se tem uma mensagem que eu posso deixar aqui para as pessoas, tá? É que tudo na vida passa. E nem sempre nem sempre a gente está bem. Tá? Eu também não estou sempre bem. Tem dias que eu choro, claro, tem dias que eu choro muito, e muito, tá? Tem dias que eu nem sei por que eu estou chorando. Tem dias que eu sei por que eu estou chorando. E eu choro. A minha esposa é assim, ela está chorando, por que está chorando? Mulher tem que chorar. Eu choro. Só que diferença, tá? Qual é o diferencial que eu vejo, que eu faço o convite assim para as pessoas, né? Eu posso estar aquele momento chorando, eu posso estar aquele dia triste, eu posso estar aquele dia muito mal, eu posso estar numa fasezinha, numa semana para baixo. Mas, Clayton, não é a vida que está ruim, não é a vida que está, é só aquele momento. Então eu sei que amanhã vai passar. Né? Eu sempre exemplifico que a vida é o batimento cardíaco, né? Você vê, tem altos e baixos, né? E a felicidade não dura 100%. Você não está a gente feliz. Não existe. Felizes, momentos felizes. Um outro exercício que eu faço, tá? Porque eu acho que ajuda algumas pessoas, é cuida a sintonia que você tá. Eu adoro música, eu amo música. Amo pedalar e amo praia e amo mar. Quando eu não tô legal, o que eu faço? Quando eu não tô legal, eu vou dar uma caminhada na praia. Aliás, eu faço todos os dias exercício, tá, Clayton? Eu faço 7 vezes por semana alguma atividade física, mesmo. Não falho um dia quase. Então, quando eu não tô legal, eu mudo a estação, mudo a minha sintonia. Quando eu digo estação, é realmente mudar. Tá? O que a gente pode fazer para mudar a estação? Troca de roupa, te pinta, vai lá, muda o rádio, não bota aquelas músicas tristes, bota música alto astral, vai fazer uma coisa que tu gosta. Tá? Então, dá uma virada aí de chave. Vai ler um livro, vai, né? E outra coisa, seja muito seleto com as pessoas. Escolha pessoas que te levem para frente, tá? Escolha pessoas que estejam na mesma tua vibe.
Aquela pessoa Eu que... sempre digo, né? Se você quer voar, você quer estar bem, não adianta andar com a galinha, né? Não, Tem que ser andar com o galeão, entendeu? e funciona, Clayton, porque, por incrível que pareça, graças a Deus, as pessoas que se aproximam de mim são pessoas que vêm para somar, né? São pessoas que têm essa energia, que têm essa vida, porque senão, acho que nem chega até mim, né? Uhum. Isso tudo eu aprendi com duas pessoas na minha vida. Duas pessoas mais importantes que eu tenho na minha vida hoje, além dos meus filhos, são os meus pais. Deus pai. Então, Uhum. eles foram pessoas, foram guerreiros, são guerreiros, embora eles tenham 80 anos de idade, eles têm um espírito de 30 anos, eles vivem a vida de forma leve, como é a minha Eu forma. tive a oportunidade de conhecê-los rapidamente lá em Passo Fundo uma vez no jantar. Se Muito, apaixone muito por legal. eles, né, Cláudia? Quem conhece eles. Não tem quem não se apaixone. Sim, E eu sim. acho que é isso Só que fica, simples e bom. Clayton. Eu acho que é isso que fica. Nós que passamos por situações difíceis, que foram perdas significativas na nossa vida, né? Com certeza. Embora, que nem eu falei no início lá na nossa live aqui, são dores semelhantes, são situações semelhantes, mas dores difíceis, dores diferentes, Diferente. diferentes. Uhum. Mas a forma como a gente encara essa dor, como a gente encara essas situações, é que vão fazer a diferença, não só na nossa vida, tá? Porque a nossa forma de ser, de viver, ela impacta na vida de muita gente. Eu recebi muitos depoimentos de pessoas que começaram a me acompanhar nas redes sociais e foram mudando de vida. Olha, Rô, eu comecei a pedalar. Rô, eu tomei uma decisão. Como é bom você ser exemplo para outros assim, sem querer, né? Não é que você queira isso, é uma coisa natural, né? Agora, a crítica também, né, você? Ela acontece, É, né? E a gente tem a, que saber filtrar isso. a crítica não é um problema meu, né? É um problema Uhum. dele. O que ele pensa ou deixa de pensar sobre mim não diz respeito a mim, né? Diz respeito a ele. Uhum. Então, Isso se é um aí. problema dele, tá tudo certo, né? Problema dele que Né? pense. Quanto mais eu ouço o Paulo falar de Pedro, mais eu conheço o Paulo, né? Mais ou menos isso. Exato, verdade. Essa é a frase. Então, o que que Né? Mas só que isso, hoje, Rosane, com a mídia social, isso tem levado as pessoas que não sabem administrar a fazer loucura. Né? Porque não sabe aceitar uma crítica, entendeu? Vem aquela confusão de ideias. Então, é muito importante para as pessoas entenderem isso. e Clayton, Aceitar e receber a crítica. olha só, Né? Ela vai vir. eu me lembrei de uma coisa, tá? Eu não lembro quem, tá? E nem vem ao caso também, mas me disseram assim, Sim. tu não achas que tu tá passando, que tu tá colocando muitas coisas tuas nas redes sociais? Uhum. E eu disse assim, olha, gente, eu coloco ali a minha realidade, né? Eu não faço, eu não monto o que não é meu. Se tu vai olhar o meu Instagram lá, as minhas Uhum. caras, cara de né, pedalando, caminhando. Então, é o meu jeito de viver. E eu E acho a que gente não se faz para se aparecer, né? É diferente, a gente as pessoas aproveita sabem, para querer se aparecer. as Não é isso. pessoas sabem, Clayton, quem coloca lá que é para aparecer ou que é uma vida de Fantoche, farsa, né? Que é um fake, sim. que é um Fantasia. fake. Uhum. E aí é um problema delas também, tá? Porque a minha vida ela é muito verdadeira e eu tenho Uhum. certeza que as pessoas sentem isso quando eu coloco lá uma postagem das minhas viagens. Eu vou viajar agora, quinta-feira. Eu vou fazer uma viagem de bike, né? Nós vamos sair de manhã cedinho, de madrugada, vamos até Barra do Sul, que fica não sei quantos quilômetros daqui, não sei, mas é um pouquinho longinho. E vamos voltar até Balneário com mais 15 amigos lá de Porto Alegre que estão vindo só para isso. Então eu disse assim, ai, tu é louca. Não, louca é quem fica em Uhum. casa, sentado no sofá, vendo a vida. Ah, É. eu quero passar Exatamente. pela vida. Eu estou passando pela Uhum. vida. Quanto tempo eu vou viver aqui, eu não sei. Acho que tem uma vida lá do outro lado me esperando também, né? Porque eu acredito que Sim. que a gente tá. Ó, ai, Claudinha, exatamente, né? E eu trabalhei, eu tentei passar exatamente isso. Energia. Eu acho que a energia ela é contagiante.
Obrigado, Claudinha. Beijo. Aproveitando aí, ó, se alguém quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade, Eu tá? Porque já sou uma estamos chegando. tagarela, né, Clayton? Eu pego, engato na primeira, Né? boto na... Você viu como eu te falei, que a conversa fica assim, né? E o tempo passa rápido. O tempo, ultimamente, ele é... Eu acho que 1 hora não tem mais 1 hora, sabe? Tem menos. Né? E mais uma vez eu quero aqui deixar claro e agradecer a tua presença, né? E tu ter aceito o meu convite. A minha ideia surgiu, então, foi em 2020, depois que eu perdi a minha mãe, perdi a minha filha no mesmo ano, né? Foi um ano muito difícil. E acho que eu quero deixar sempre um alerta para as pessoas para que elas encontrem razão de viver. A vida é uma só, ela passa muito rápido, né? E nós já estamos aí acima dos 50, Sim. né? Não sei quantos mais, 20, 30, 40, vai ser o que Deus quiser para nós para frente. Né? Eu sei por mim que eu já tive internado em coma por 16 horas uma Sim, vez, já verdade. quase tive Covid também, fiquei internado 2 vezes. Então a vida é muito cheia de surpresas e muitas coisas aconteceram. Então eu acho que eu tenho algum propósito aqui. O meu propósito é esse, é de levar uma mensagem para as pessoas, tá? Para que elas aproveitem a vida. E elas, se uma pessoa ouvir essa mensagem, eu já quero também pedir a tua permissão para que eu vou deixar gravado, né, no Sim. meu Instagram e no meu canal. Hoje eu tenho 500 seguidores, né? Amanhã eu não sei quantos eu vou ter, mas a ideia é deixar gravado para a eternidade, que as pessoas possam assistir no momento que elas, né, quiserem, que de repente estejam precisando, E claro, porque às vezes você precisa só de uma palavra para mudar de vida, Clayton, né? uma coisa muito importante também, né? Nem todos têm essa garra, essa vontade interior que nós dois tivemos, tá? Então, o que que é importante? Quando a pessoa não consegue se levantar sozinho, ela precisa pedir ajuda. Então, não Uhum. tem que ter vergonha de pedir ajuda, porque a gente vai somatizando muitas coisas. E aí, quando a gente vê, a gente está adoecido, e Uhum. a gente não adoece só a gente adoece quem está à nossa volta. Então, se você não tá legal e não consegue dar a volta por cima sozinho, pede ajuda. Né? Não tenha medo, não tenha vergonha. A gente está aí, as pessoas estão aí para ajudar, né? A gente vive. E a gente precisa das pessoas. Eu tive né, mais essa certeza no dia do Uhum, velório da minha filha, onde era pandemia e estava tudo proibido. E tive a presença de muitas pessoas, muito apoio. As que uhum. não foram me ligaram e as que foram, só um abraço. Não precisa mais nada, não precisa falar. Só um abraço, dá um Exatamente. abraço, tá bom. As E pessoas não sabem foi. o que dizer pra gente, né, Clayton? Não tem que dizer nada. Não precisa Não dizer, precisa não precisa dizer dizer, nada. né? O sentimento está no olhar, está no abraço, está né? Na presença, E que é muito eu importante. estou muito feliz, eu sei que tu está fazendo psicanálise. Sim, estou Estou fazendo muito nada, feliz quero, em ter esse teu né? canal, o quanto isso pode impactar a vida de muita gente, o Uhum. quanto essa tua vontade de ajudar o outro. E aí é bacana, assim, a gente tem um propósito de ajudar o outro, né, Clayton? Mas a gente acaba se Uhum. ajudando. Sim, sim, sim. Acaba sendo satisfatório, né? A gente Você dá para o ajudar outro, alguém. recebe Uhum. em dobro. Com certeza. Né? Então, Além parabéns. aqui do canal, eu tenho uma palestra, né, que eu tenho feito em igrejas e escolas, né? Quem estiver Uhum. aí, que é Diga Sim para a Vida, onde eu conto, né, o que aconteceu e dou algumas sugestões sobre superar. E a vida é isso aí, né? Nem todo dia a gente está bem, mas a Superação. gente tem que saber superar. Superação, a palavra já diz, né? É superar através de uma ação. Então, Uhum. a gente tem que sair do Não sofá. ficar parado. Tá? É sair do sofá realmente e fazer acontecer. Alguém tem alguma pergunta para fechar? Muito bom, viu, Rosane? Eu falei que é a tua primeira, mas você foi muito bem, né? A gente vai. Eu ainda quero ter um podcast, né? Você sobrevivente. Né? Mas é mais ou menos isso. Tá bom. É uma satisfação muito grande, né, de receber os amigos, pessoas que e eu tenho convidado. Fica aqui mais uma vez o convite para quem queira participar, tá? Uhum. Para poder ter essa Eu conexão já tenho com as pessoas. pessoas que disseram que gostariam de fazer uma live com você, tá, Clayton? Ó,
então pode mandar aí o Já tem nosso contato aí, olha, pode né? dizer para convidar, e pessoas que têm histórias Uhum, de vida assim de grande superação, né? Que vivem um uhum, propósito, que é viver melhor, que é ajudar as pessoas também que estão na volta, uhum, porque a nossa missão aqui é essa, né? É, uhum. é ajudar os outros. E quando a gente se ajuda, a gente ajuda quem está na nossa volta também. Com certeza. Quero agradecer a presença de todos os que entraram, os que caíram, que estão presentes aqui também, tá? E com certeza é muito gratificante isso, tá? É uma coisa simples, tá? Não tem nada de, né? Eu Não tem uma equipe aqui por trás, me alcançando a água ainda, né? vi, ó, Mas nós estamos aqui. eu vi ali uma pergunta que a Claudinha fez, né? Qual é a Sim, mais importante que eu acredito que o profissional precisa ter? Eu acho que são várias competências, mas a resiliência é uma delas, e eu acho que a empatia, tá? Eu fui coordenadora por 20 anos na minha vida, e eu acho que eu nunca deixei de olhar para as pessoas que eu coordenava no mesmo nível, tá? Eu sempre fazia reuniões em círculo, porque em círculo tu não está diferente, tu não está no outro patamar, acima ou abaixo, tu está no mesmo nível. E se é uhum. preciso arregaçar as mangas e descer do salto, né, tem que descer. Então, eu nunca deixei de ser um deles. E eu acho que é isso que o profissional precisa saber, né? Ele precisa ser humano. Quando ele E deixa de agora deu ser saudade daquele nosso encontro, né? Lá humano. do Zap. Deu saudade. Uhum. Era muito bom, né? Então tá bom, Clayton. Acho que não sei se tem mais aqui. Parabéns mais uma vez pela tua trajetória, muito sucesso na tua vida, tá? E estou aqui à tua disposição também, né? Vou precisar de mim, a Então, hora que vier para Erechim, passar por aqui, tá? Né? E a hora que eu for para a praia, eu vou passar por aí também, obrigado, Clayton. Obrigado, pessoal que tá? está aqui, o pessoal Uhum, de Passo Fundo, o pessoal de Porto uhum. Alegre. Muito bom. Um abração bem Bom grande mesmo. para todos. Obrigado mais uma vez, tá? Um abraço. Tchau. Sucesso a propósito aí. Um Tchau. abraço. Tchau.